Olá, pessoal! Vamos conversar sobre os melhores lançamentos literários das últimas semanas? Pois bem, no vídeo de hoje eu separei uma lista de indicações para compartilhar com vocês sobre lançamentos editoriais das últimas semanas e alguns aí que estão para lançar pelas próximas, tá? São títulos que têm a ver com o que realmente eu gosto de ler, que eu gosto de indicar para vocês, que tem a minha curadoria mesmo, tá? Então não é todo lançamento do mercado editorial, nem 10% disso, acho que nem 5%, tá? Mas são títulos que eu tenho interesse, que estão na minha lista de desejados. Alguns outros já chegaram por aqui, ou porque eu recebi, ou porque eu já comprei, e que pode realmente ter passado despercebido de vocês e que vale a pena a gente criar esse espaço aqui para conversar, trocar essas ideias, tá? Então, são obras de editoras que eu gosto de acompanhar, obras de escritores que eu tô sempre de olho, que eu já li, que eu gosto muito, que eu quero conhecer, enfim, por vários desses motivos, e vai estar tudo detalhado aqui no box de descrição aqui do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me perguntar. Vou começar então falando pela saga Forsyth, de John Gasworth, que é da Pedra Azul, via financiamento coletivo pelo Catarse, tá? Então eu sei que vocês podem ficar meio assim, como que é isso? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas super funciona, tá? Já apoiei vários projetos da editora e amei. O último que eu já mostrei aqui pra vocês, tem vídeo mostrando detalhes, foi Daniel Deronda, da George Eliot, e o último agora que eu apoiei, que tá para chegar, é o Dombey Filho, do Charles Dickens. Então tô super empolgada, então as edições ficam super caprichadas, mas enfim, a saga Forsyth eu não conhecia, fiquei interessada quando li a sinopse, e vi que é um livro que está na lista dos 1000 livros para ler antes de morrer, e ainda fiquei mais empolgada. Tem algumas adaptações, e uma mais recente aí que tá para sair. Enfim, só para vocês saberem como é, olha, na Inglaterra vitoriana, que se dissolve a modernidade eduardiana, uma família constrói seu império com a mesma matéria de que são feitas as cercas: posse. Casas, quadros, ações, reputações e, sobretudo, pessoas. Os Forsyth dominam a arte de adquirir. O que jamais aprenderam é a arte de perder. No centro desse mundo está Thomas Forsyth, advogado meticuloso, homem de gosto refinado e convicções inflexíveis. Para ele, amar é assegurar, desejar é garantir, casar é incorporar. Quando se une à bela e inquietante Irene, aquilo que deveria ser um pacto torna-se um campo de tensão silenciosa. Irene não é uma propriedade, mas vive como se fosse. É dessa fratura íntima nasce uma guerra de aparências, ressentimentos e um triângulo amoroso. À medida que as décadas avançam, a família assiste à erosão de suas certezas. O dinheiro continua a circular, as casas continuam a ser erguidas, mas algo se desloca no ar. O século XX impõe novas sensibilidades, novos amores e novas rebeldias. A geração seguinte, marcada pelo herdeiro Fleur e pelo idealista John, tenta amar sem as correntes invisíveis que aprisionaram seus pais. Contudo, o passado é uma herança mais persistente do que qualquer testamento. Entre salões elegantes, jardins murados, julgamentos discretos e paixões clandestinas, a saga revela a anatomia moral de uma classe social que confunde segurança com virtude e estabilidade com justiça. Cada volume aprofunda o retrato dessa linhagem que prospera financeiramente, enquanto por dentro aprende tardiamente o custo humano de transformar sentimentos em ativos. A saga Forsyth é mais do que uma história de uma família, é a autópsia literária da humanidade. E aqui no que eles estão propondo é que vai ser uma edição, aparentemente um volume único, com 3 livros, né? Na verdade, são 5 livros publicados entre 1906 e 1921. São 3 romances principais e 2 interlúdios. Então são 5 livros, enfim, a ideia a princípio é ser um volume único, mas como que funciona a questão de financiamento coletivo é conforme bateu 100%, o livro vai ser publicado. Então, nesse momento que eu tô gravando, ele já está em 89%, e ele tem apenas 3 dias, eu acho, que está anual o financiamento, ele vai até maio. Então, depois, se vocês tiverem dúvida relacionada a isso, deixa aqui nos comentários, tá? Já fiz vídeo falando sobre isso, mas eu vou ter o super prazer de conversar com vocês a respeito disso, tá? Enfim, mas conforme eu for batendo várias metas estendidas, então depois que chegar 200%, 200 e tantos por cento, o livro pode ser publicado um box aí com volumes separados. Eu achei bem interessante e tô bem empolgada aí com esse volume aí, com esse lançamento. Ou agora, em relacionado a um box que eu vi da Nova Fronteira. Nossa, eu achei sensacional, eu gosto muito dos boxes da Nova Fronteira, então tô sempre de olho quando eles lançam algum, e principalmente quando tem a ver com algum clássico. Esse aqui é um box dos 101 dos melhores contos clássicos do crime, mistério e suspense, algo que eu
amo ler, já fico pensando em leituras temáticas aí para o mês de outubro. Aqui, por exemplo, são um box, né, com dois volumes, né, então aqui 2 volumes, mais de uma centena de contos, dezenas de mestres de palavra, e essa coletânea reúne o melhor da literatura do crime, mistério e suspense, atravessando séculos e fronteiras, do gótico inglês ao realismo brasileiro, do insólito europeu às experimentações modernas. Cada página convida o leitor a se perder em histórias que inquietam, surpreendem e fascinam. Aqui que eu li, olha, no primeiro volume estão reunidos os grandes nomes de língua inglesa que moldaram os gêneros e tantos outros que estabeleceram os arquétipos de investigação e até do terror. Já no segundo, a coletânea se abre para as pluralidades da literatura brasileira e internacional, em narrativas que exploram tanto o crime urbano quanto as sombras da mente humana. Trata-se de uma oportunidade rara de ter em um só conjunto a essência do gênero de sua riqueza mais ampla. Então aqui você vai encontrar obras, contos na verdade, né, do Edgar Allan Poe, do Bram Stoker, também vai encontrar Charles Dickens, D.H. Lawrence, né, Arthur Conan Doyle, tem bastante coisa assim, né, são 101 contos, enfim, H.P. Lovecraft, Jack London, F. Scott Fitzgerald, Chesterton, então, Edith Wharton, acho que eu não falei, né, o Wilkie Collins também, então, enfim, tem uma variedade bem bacana e fiquei bem empolgada com essa novidade também. Outra aqui, que esse eu tenho, já mostrei aqui no canal, na verdade é uma reimpressão, mas eu acho que vale avisar vocês que é o box do teatro completo do Ariano Suassuna. Esse box, ele é maravilhoso, então se eles mantiverem a mesma qualidade, que eu espero que eles façam isso, então tem um vídeo aqui no canal que vocês podem conferir, né, eu folheando, mostrando por dentro. Inclusive eu gosto muito da obra do Suassuna, tanto da prosa dele quanto do teatro, então se você gosta de teatro, literatura brasileira de qualidade, a Ariano Suassuna é uma ótima opção para vocês. Tem algumas resenhas aqui no canal, então como Eu Amo Auto Compadecida, Face da Boa Preguiça, enfim. Esse box ele é dividido em 4 volumes, tem o de comédias, que ele é bem grandão, tá? Tem o de tragédias, tem o Entre Meses, Entre Meses, e também o teatro traduzido. Então é a obra completa, no caso do teatro completo do Suassuna. Então vale muito a pena esse box, ele é maravilhoso, tá? Então fica meu aviso para vocês. Falando em literatura brasileira e ainda por acaso na Nova Fronteira, comemorando aí os 70 anos da publicação de Grande Sertão Veredas, vamos ter então uma biografia do João Guimarães Rosa. E eu tô mais empolgada ainda porque eu gosto de ler biografias e também porque eu estou lendo o Grande Sertão Veredas. Então acho que vai ser uma boa leitura aí paralela, enfim, também quando terminar a leitura do livro. Pois bem, aqui ó, esta é a primeira grande biografia, desculpa, não falei o autor, tá? É Leonêncio Nossa. Essa é a primeira grande biografia do escritor brasileiro mais inovador de todos os tempos, Guimarães Rosa, da infância em Cordisburgo à morte súbita no Rio de Janeiro, poucos dias depois de tomar posse da ABL. Este volume de quase 800 páginas traz dezenas de fotos e acompanha o percurso humano, intelectual e artístico do autor de Grande Sertão Veredas, menino que escrevia nos papéis de venda do pai e na madeira de mesa de estudos, médico no interior mineiro, diplomata em tempos de guerra, poliglota apaixonado pelas palavras e pelos horizontes ilimitados da experimentação linguística. Rosa construi sua obra entre boiadas sertanejas, bombardeios em Hamburgo e cabarés da Paris do pós-guerra. Amparado por documentos raros, depoimentos reveladores e pesquisas realizadas ao longo de uma década, o jornalista e historiador Leonêncio Nossa traz informações inéditas e mostra que Rosa dialogou ainda com o samba, rádio, cultura popular, a espiritualidade oriental e o mundo animal. Mais do que a vida de um gênio literário, esta é também uma história crítica do Brasil moderno, narrada por um escritor inquieto, experimental e visionário, cujos livros continuam a fascinar, desafiar e reinventar a literatura brasileira. Gente, eu achei isso fantástico, ainda mais para quem já li alguma obra do Rosa. Eu já li Sagarana, gostei bastante dos contos contidos lá. Tenho interesse em ler vários outros contos dele, né, muito mais da obra dele, enfim. E realmente está uma delícia de ler Grande Sertão Veredas, então ter esse apoio aí de entender mais a vida, né, do Rosa vai ser muito bacana. Um outro lançamento aqui de escritores, já que eu tô lendo algumas obras, já li esse livro, é Ratos e Homens, do John Steinbeck. E finalmente aí vamos ter uma nova edição, até então acho que só tem uma pela LPM, que eu já li há muito tempo atrás, eu quero reler,
então eu tô empolgada com esse lançamento. Pena que vai demorar um pouquinho, né, mais lá para abril. Mas eu já li esse ano A Pérola, gostei bastante. Estou lendo A Leste do Éden. Então é nesse mesmo projeto gráfico de A Pérola, Leste do Éden, As Vinhas da Ira, agora Ratos e Homens. Então, assim, estou super empolgada aqui, ó. Um clássico atemporal sobre as vicissitudes da vida publicado originalmente em 1937. Ratos e Homens é um dos mais belos e aclamados textos do autor, né, vencedor do Nobel de Literatura. Então, sim, estou animadíssima com esse livro. Olha, com uma perspectiva única sobre reveses da vida, Ratos e Homens alcançou o status de clássico atemporal graças ao sucesso do livro, de uma peça na Broadway e de 3 aclamadas adaptações cinematográficas. Então, é um livro que eu gostei muito, então eu quero reler justamente por ter essa sensibilidade, e eu tenho gostado bastante da escrita do Steinbeck. Outro lançamento de um escritor que eu quero ler, ainda não li, estou com um título dele em mente aí para ler, justamente porque eu acho que vai ser uma boa leitura junto com A Montanha Mágica, é A Dança Solar, do Modris Eksteins. Ele está saindo pela Vide Editorial. Então, mesmo o escritor de Sagração da Primavera, que é um livro que eu quero ler, né, que eu acho que vai ser uma boa complementação da parte histórica e mundial da época que foi escrito, então, A Montanha Mágica, de alguma forma. Então, esse livro, inclusive, ele é assim, olha, em Dança Solar, Modris, historiador de renome e autor do best-seller, enfim, traça mais um de seus vastos panoramas, lançando luz sobre o conturbado intervalo que vai da Primeira Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. Com o olho perspicaz, Modris penetra as camadas mais sutis da cultura e da política ocidental, revelando as tensões e transformações que marcaram esse período decisivo. Esta obra que sucede a Sagração da Primavera, então, para quem já leu e tal, e também Desde o Romper da Aurora, investiga o legado de Van Gogh e as complexas relações entre verdade, fama e as crises que abalaram a Europa no Entre Guerras, abordando questões que seguem urgente, como a legitimidade e a mentira. Então, para quem gosta desse período histórico, já vi que não é, né, principalmente a Sagração da Primavera, que é aquele clima da Primeira Guerra Mundial, que a gente não vê tanto em livros, e é algo que já me recomendaram bastante, então esse livro aí veio como posterior para você ler. Então, para quem tem interesse ou já leu a obra do Modris, aí fica a minha recomendação, no caso, aviso aí de lançamento aí recente aí pelo selo da Vide Editorial, que aqui vem publicando as obras dele. Outra aqui que tem pela Sétimo Selo, no caso, então para quem gosta daquele meu esquema que eu fiz aquele vídeo de esquema de pirâmide literária, que surgiu a partir de Quo Vadis, enfim, parece que ele só aumenta, então relacionado a clássicos cristãos, clássicos de, por exemplo, voltado para romance histórico, que se passa na época de Nero, enfim, vários outros livros que se desdobraram dali. Esse aqui parece que tem algo nesse sentido, pelo menos ser remeter de alguma forma a um clássico cristão, porque o livro é Jó, Romance de um Homem Simples, do Joseph Ruth. Então, na cidadezinha russa de Lucknow, no começo do século passado, vivia Mendel Singer, um judeu piedoso e temente a Deus, professor dedicado, ensinava as crianças os preceitos da Bíblia, e levava uma vida tranquila com a esposa e os 3 filhos. Tudo parecia seguir o curso calmo da fé e da rotina, até o nascimento do seu 4º filho, fraco, doente, destinado a marcar o início de uma longa sequência de tormentos. Para Mendel, aquele sofrimento representará um castigo enviado pelo próprio Deus, o mesmo a quem sempre servira com devoção. Mas a guerra também se aproxima, trazendo novos infortúnios à família e pondo à prova a fé de um homem que havia acreditado na justiça divina. Então, esse inclusive já chegou para aqui em casa, o envio da Sétimo Selo. Depois eu vou mostrar para vocês, quando for no final do mês, mostrar as novidades que chegaram por aqui, né, de novos na estante. Então, eu tô para ler em breve, depois eu venho falar com vocês a respeito dessa obra, tá bom? Agora, alguns lançamentos talvez um pouco mais tranquilos, ou tão não, da editora Intrínseca. Então, 3 desses lançamentos que eu separei para vocês, para falar com vocês, um eu já comprei. Eu vou falar, primeiramente, temos o Livreiro de Gaza, que eu vi que é uma espécie, por exemplo, a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, ou aquele livro que eu gostei muito, que é O Passeador de Livros. Então, livros que falam sobre pessoas apaixonadas por livros, que falam de livros e o poder que eles têm em períodos de guerra, enfim. Aqui em O Livreiro de Gaza, olha, uma história que mostra como os livros podem ser revolucionários, mesmo nos cenários mais devastadores. Em meio à devastação de Gaza, um fotógrafo percorre as ruas e vielas em busca de registros,
para o ocidente. Quando chega a um bairro menos afetado, se depara com uma cena que parece inusitada. Entre ruínas empoeiradas e páginas amareladas, um senhor está sentado diante de uma vitrine repleta de livros, lendo serenamente como se esperasse. Mas o que ele espera? Talvez alguém que finalmente pare e o escute. Os livros que ele segura não são meros objetos, mas sim fragmentos de uma vida, ecos de memória, as cicatrizes de um povo. Ao apontar a lente da câmera para esse homem, embora com receio de quebrar o encanto do momento, o jovem fotógrafo não percebe que está prestes a atravessar o espelho. O livreiro nota a presença do estranho e, antes de se deixar de ser fotografado, pede a ele que ouça sua história. O senhor não concorda que um retrato é melhor se soubermos o que está por trás dele? Diz o velho. Assim começa a odisseia de um palestino que escolheu as palavras como seu refúgio, sua resistência e sua pátria. Achei lindíssimo, é um livro bem fininho, então uma leitura tranquila aí para você fazer numa sentada aí no final de semana, então 112 páginas. Assim, eu gosto muito desses livros aí que gosto para intercalar com essas obras mais densas que a gente acaba lendo com mais vezes, pelo menos no meu caso, eu pego muita desgraceira, não que talvez esse livro não tenha alguma coisa do tipo, mas leituras muito densas nesse sentido. Outra aqui, de uma escritora que eu ainda não li, mas tenho muito interesse, que é a Valérie Perrin, muito bem elogiada, né, por aquele livro Água Fresca para as Flores. Mas esse aqui me chamou muita atenção, eu acho que eu olhei pra capa, eu olhei assim, nossa, que bonita a capa, e fui ler ali no finalzinho, ainda me chamou mais atenção, que é Os Esquecidos de Domingo. E eu acho que eu gosto muito desse título aí, essa palavra domingo no título de um livro, eu acho que me desperta algum interesse a mais. Olha, a partir de uma amizade improvável, Esquecidos de Domingo traz um relato emocionante sobre as marcas que o amor deixa em nós e como o passado nunca fica realmente para trás. Um romance delicado e que vai do humor à melancolia, costurando uma trama que conecta gerações e onde nada é deixado nas mãos do acaso. Esse aqui é um livro mais curtinho da escritora, pelo que eu entendi, e pelo que eu entendi também é o primeiro livro que ela escreveu. Então é um livro que, antes mesmo desses grandes outros sucessos, eu sei que ela já publicou aqui Água Fresca para as Flores, né, Querida Tia e Três, acho que foram esses livros aí. Então parece que esse é o primeiro romance que ela escreveu. Ainda da Intrínseca, esse fez aquisição e chegou hoje, que É Tempo de Morangos, né, a reflexão sobre livros da Bruna Martioli. Eu gosto muito de acompanhar o trabalho da Bruna, as indicações que ela traz, a forma poética, a forma bonita, com muita intensidade sobre os livros, né, com muita calma para falar. Enfim, já participei inclusive de uma oficina dela, gostei bastante, então eu sempre gosto das recomendações dela. Tô animada, né, com esse relato mais pessoal e também falando sobre livros, então mais um livro falando sobre livros de alguma forma e sobre experiências dela, então bem bacana, que estou com altas expectativas. E também o significado, né, desse título, né, Tempo de Morangos, para quem não leu, né, tem a ver com uma frase do finalzinho da obra A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que tanto ela fala, enfim, então vale a pena falar isso para vocês. Então, um misto de guia literário, romance de formação. Entrelaça suas memórias da infância, passagem da sua adolescência e da sua vida adulta com poemas de Manuel de Barros, contos de Saramago e romances de Machado de Assis, entre outros clássicos da língua portuguesa. Três escritores que eu gosto de ler. O Manuel de Barros já li uma obra dele, gostei bastante. Saramago gosto muito. E Machado é maravilhoso também. Então, acho que. Fora que ela fala de outras aqui, por exemplo, Lígia Fagundes Telles, essa de Queiroz. Então, e também série como Gilmore Girls. Então, é um pacote aí bem interessante aí para quem gosta de acompanhar a Bruna, acho que deve ser uma coisa bem interessante. Outro lançamento aqui da Companhia das Letras, no caso aqui do selo Alfaguara, é O Adversário, do Emmanuel Carré. Então, literatura francesa contemporânea. E esse aqui, para quem gostou de A Sangue Frio do Capote, parece que é uma pedida certeira, tá? Aqui no caso é um livro essencial na obra do Carré. Esse aqui acho que já foi publicado e acho que pela editora Record que eu vi, então estava um tempão esgotado e tá trazendo nesse mesmo esquema aí de publicação do Carré pela Alfaguara. Então, uma investigação de crime brutal, à altura de clássicos, então, como A Sangue Frio do Capote. Carré acompanha a desconcertante vida dupla de um pai de família que mata todos ao seu redor para escapar de uma rede de mentiras. É uma obra que reafirma o autor como um dos intérpretes mais contundentes da condição humana. Aqui, olha, impactado por uma história brutal que aconteceu em 1993, o Emmanuel Carré começou a corresponder-se com esse cara, né,
e depois do seu julgamento, na tentativa de entender suas motivações e como chegou a um ato tão extremo. O resultado é um livro inquietante e inesquecível que se tornou um clássico da literatura contemporânea. É um livro curtinho também, em torno de 200 páginas, e esse aí eu estou já para comprar. Talvez eu compre ainda esse mês e faça a leitura também. O problema é que ele está com um precinho mais salgado, né, que é o lançamento recente, mas realmente esse aqui eu tô com uma grande prioridade de leitura, porque eu gosto de ler livros assim. Então, de entender um pouco mais desse lado sombrio do ser humano, de ler mais a respeito da, da, da psique mesmo, né, alguma coisa sei lá, essa parte aí, de entender o porquê ter feito certas coisas, essas atrocidades de alguma forma. Enfim, outro título aqui lançado pela Companhia das Letras é Pão dos Anjos, a história da minha vida, da Perry Smith. Aqui, olha, da infância humilde. Não, desculpa. Às vésperas de completar 80 anos e após os aclamados Só Garotos e Lynn M., Perry Smith volta a percorrer os labirintos da memória nesta que é sua obra mais pessoal. O ponto de partida é a infância e o pós-guerra americano, período em que a autora de Ross viveu com a família em quartos de pensão em conjuntos habitacionais prestes a serem demolidos na Filadélfia. Lá conhecemos seus pais, o irmão Todd, a irmã Linda e Kimberly, suas primeiras leituras, Lewis Carroll, Dean and Barry, revistas Vogue encontradas no lixo, sua saúde frágil. Na adolescência, surgem os primeiros sinais do que viria a ser sua voz artística. Rimbaud, Bob Dylan e Beats se apresentam como faróis criativos, e a jovem poeta começa a unir palavra e melodia em canções que se tornariam clássicos incontornáveis. Entre luta e gratidão, Pão dos Anjos é uma celebração de arte como força transformadora, a capacidade de fazer com que o cotidiano se torne beleza e dor e esperança. Eu preciso ler Perry Smith. Eu fiquei bem interessada nesse, inclusive, mais um que realmente sempre, assim, não vou dizer que é uma unanimidade, mas eu sempre vejo as pessoas elogiarem muito Só Garotos. Então, é um livro que eu pretendo adquirir o mais breve possível. E Pão dos Anjos é um que me chamou a atenção. Eu acho que vale a pena ler Só Garotos primeiro, eu acho, né? Primeiro, e depois talvez ir para Pão dos Anjos, que é uma coisa mais íntima. Enfim, quem já leu Perry Smith depois pode me recomendar aqui. Mas sempre Só Garotos é muito bem elogiado. Uma escritora que eu já li e gosto muito é a Susan Sontag, que é, no caso aqui, uma nova coletânea aí de contos dela, não de contos, na verdade, de reflexões, né, de esses devaneios de alguma forma, né, de textos dela, que é sobre mulheres. Então, da Susan, já li o diário dela, o volume 1, e gostei muito da forma, né, uma polímata, então, como ela domina tantos assuntos, como ela relaciona todos eles, eu acho bem bacana. E aqui, ó, nessa coletânea inédita de reflexões incisivas, Susan se debruça sobre diferentes mecanismos da opressão feminina, explorando temas como envelhecimento, beleza e liberdade. Datados de 1972 a 1975, os 7 textos deste volume permanecem atuais e revelam as contradições sociais e culturais que moldam a experiência das mulheres. Então, fica aí a dica para você que gosta de bom texto bem escrito. Susan Sontag é muito boa. Um que dá companhia, no caso, do Assuma, é uma nova edição agora de um livro do King. Não sabemos que eu amo Stephen King. E eu fiquei bem interessada nesse, que é um livro que eu já tenho interesse há um tempinho de ler, que é A Autoestrada, que faz parte ali dos livros de Beckman. Até onde, até onde um homem comum é capaz de ir para não perder tudo? Em A Autoestrada, Stephen King constrói uma narrativa intensa e desaladora sobre alguém empurrado ao limite quando uma força corporativa ameaça demolir seu lar. Uma descida brutal rumo à violência que retrata um mundo cruel e assustadoramente atual. Então, é um livro que eu já tenho interesse. Olha, durante um inverno implacável, devastado pela morte recente de seu único filho, com um casamento em crise, Barton recebe a notícia que seu bairro e sua casa serão demolidos, né, para a construção de um trecho da rodovia. Barton decide resistir apegado ao lar e às memórias que ali vivem. Ele é levado aos limites da sua sanidade e segurança de forma mais extrema possível, e diante das câmeras de TV de um país que assiste atento à sua derrocada. E falando Stephen King, temos também então uma obra do filho, né, do mestre aí, que é O Sacrifício de John Hill.
Eu não li nada ainda do Joe Hill, tenho vontade e confesso pra vocês que este livro aí, O Sacrifício, me chamou sei lá, me despertou um interesse. E justamente esse que é um baita de um calhamaço, né, no caso são 800 páginas. Não sei se é uma ótima pedida aí pra conhecer a obra do filho do King, mas realmente essa sinopse aqui foi a que mais me despertou interesse do que eu já li aí das obras já publicadas do Joe Hill. Aqui ó, famoso pelos invernos congelantes pela biblioteca excepcional, Rackham College, no Maine, é o refúgio de Arthur Weeks, um sonhador com a cabeça nas nuvens, mas seu paraíso vira um inferno quando um traficante o obriga a roubar livros raros. Tá aí o motivo de eu ter chamado com atenção, ter me despertado interesse nesse livro, né? Com a ajuda dos amigos, ele encontra uma saída inusitada, fazer um ritual milenar de um diário encadernado com pele humana para invocar um dragão. O que começa como uma salvação vira um pacto mortal. A cada ano eles devem fazer um novo sacrifício humano à criatura ou pagar com suas vidas. Com uma escrita dilacerante, o sacrifício é um retorno brilhante de Joe Hill ao universo do terror e uma narrativa sombria sobre culpa, amizade e os preços que estamos dispostos a pagar. Bem interessante, né? Esse aqui é realmente, sei lá, eu vi a parte, tem alguma coisa com livro envolvido, livros raros, enfim. Motivo aí, pronto, encontrei um motivo de repente para entrar e mergulhar na obra do Joe Hill. Você aí, fã do Joe Hill, fã do Stephen King, já leu alguma obra do Joe Hill? Pode aí me recomendar alguma para começar a ler a obra aí do filho aí do King, que realmente eu tenho esse interesse. A princípio, esse aqui me despertou bastante curiosidade, tá bom? Agora, outra aqui saindo pela HarperCollins, que é uma edição especial comemorativa de 75 anos das Crônicas de Nárnia. Gente, essa edição está a coisa mais linda. Eu vi na livraria pessoalmente, então ela tem uma textura meio de tecido, tem um corte trilateral muito bonito, as ilustrações internas também, todo coloridinha, tá? O papel eu achei um pouquinho mais fino do que o normal, mas não chega a ser um papel bíblia, tá? É só um pouco mais fino mesmo. Então tem uma jacket, tem hot stamp também. Sim, tá a coisa mais linda realmente. Eu fiquei atentadíssima aí em fazer essa aquisição. Realmente tá muito linda. E eu ainda não li as Crônicas de Nárnia, então talvez uma desculpa aí para uma aquisição? Talvez, né? Vale a pena falar para vocês alguns lançamentos da Antofágica. Alguns que eles lançaram aí desde o início do ano, tá? De janeiro, fevereiro, março. E também está em pré-venda aqui. No caso, um que me despertou mais interesse aqui é O Último Dia de um Condenado, né? Do Victor Hugo. Porque eu estou lendo Os Miseráveis e do Victor Hugo. E eu estou bem interessada em ler outras obras. E uma que eu fiquei mais interessada, justamente pelo que ele gosta de estar abordando, né? Em relacionado o que acontece com Jean Valjean, enfim, me despertou interesse em ler O Último Dia de um Condenado. Só que não temos tantas edições aqui, né? Muitas opções. Eu achei que o universo conspirando ao favor aí. Então, é uma edição aí que está em pré-venda da Antofágica, aqui, olha. Se você soubesse quando e de que forma iria morrer, como escolheria passar seus últimos momentos de vida? Equilibrados entre o desespero e a lucidez, os relatos finais de um condenado à guilhotina nos fazem questionar não apenas os mecanismos de justiça, mas os horrores que somos levados quando retiramos de alguém sua própria humanidade. Provocador atual, O Último Dia de Condenado, é agora publicado pela primeira vez, enfim, pela Antofágica. No caso aqui, de Último Dia de Condenado, é a edição nano, da nanofágica, né? E para quem tiver dúvida de como é, no caso, eu já mostrei aqui no canal um vídeo mostrando comparativo das edições nano com, por exemplo, livros da Penguin, com o livro, por exemplo, da coleção clássica da Unesp. Então eu mostrei por dentro, o tamanho ele tem um pouquinho menor, mas a diagramação é super confortável, se eles, né, mantiveram a qualidade ali, porque quando eu mostrei para vocês, foram as 3 primeiras edições que eu recebi por acaso ali da Antofágica na época. Então vale a pena conferir quem tiver interesse, só dá uma buscada aqui no canal que encontra ali a coleção Nano, tá? Só que agora a pré-venda da Antofágica já tem um tempinho, né? Desde o final do ano passado. É feita somente a pré-venda, né? Com aquele preço de... Eu acho que da coleção da Nano é 30%, mas com esse preço mais reduzido é somente agora no site da editora, tá? E se quiser esperar, tem o site da Amazon, já tá vendendo, enfim. Mas o preço que eles faziam, aquele desconto bom de 50% na edição de capa dura deles, né? A coleção padrão. E a edição nano de 30% somente pelo site da editora, tá? Pra quem não sabe, enfim, vale a pena dar esse aviso.
Nessa mesmo esquema da edição Nano, eles vão lançar então A Felicidade Conjugal, do Tolstói, um livro maravilhoso. Eu sempre recomendo para vocês, com uma boa forma de porta de entrada aí, tanto a literatura russa ou especificamente ao Tolstói, que eu amo de paixão. Então, fica a minha recomendação para vocês. Eu li na edição da 34 e amei, tá? Mas fica aí a dica, de repente, para quem já leu Noites Brancas nessa edição e fazer um parzinho aí, vai gostar bastante. E também os preços da Nano são bem bacana, tá? Na edição agora padrão deles, né, de capa dura, enfim, temos A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Eu já li da Júlia Lopes de Almeida A Intrusa e gostei bastante. Eu tenho interesse em outras obras dela, e uma das que eu tenho mais interesse, com certeza, é A Falência. Eu gostei muito da capa, das imagens contidas nesse livro, tá? Então, assim, tô bem empolgada, quero muito fazer essa leitura, já tem um tempinho. E como eu tenho interesse na edição da Antofágica, né, nesse caso eu gostei bastante, eu vou ficar de olho em uma promoção aí para fazer essa aquisição. Então, aqui ó, A Falência é o retrato de um país em ebulição, um clássico que revela e questiona os jogos de poder das elites do café, os papéis impostos de mulheres e principalmente as profundas contradições de uma época decisiva para o Brasil. Também tem na Antofágica, nesse também mesmo esquema, né, de capa dura, enfim, Angústia, do Graciliano Ramos. Então eu já tenho aqui, já falei para vocês o quanto eu amo Vidas Secas. Eu li na edição da Antofágica, gostei bastante, e os livros do Graciliano Ramos têm feito pela mesma pegada de cores, porque é a mesma ilustradora, né, então tanto Vidas Secas, que eu amei, a escrita do Graciliano Ramos eu achei maravilhosa. Já tinha lido São Bernardo na época da escola e gostei bastante de Vidas Secas. E juntamente com as ilustrações, elas trouxeram uma profundidade ainda maior à obra. O mesmo acontece com São Bernardo, o mesmo esquema de cores, enfim, a maneira das ilustrações mesmo, né? E agora com Angústia. Aqui, ó, uma das obras mais celebradas e singulares de Graciliano Ramos, o romance rompe com o estilo seco que consagrou o autor, sem abandonar os temas marcantes do seu projeto literário. Por meio dos dramas de seus personagens, Graciliano nos leva a refletir se a frustração e a violência seriam traços da personalidade do indivíduo ou fenômenos construídos por uma vida de limitações, produtos da injustiça e desigualdade social. E esse livro eu ainda não li, de Graciliano Ramos, então mais uma deixa aí. É um livro que eu também não tenho na estante, então mais uma deixa para comprar e fazer a leitura. Então, eu também está no meu carrinho aí, acompanhando sempre, monitorando os preços, porque ele foi lançado ainda em janeiro. Também agora também pegando aí a deixa para falar do domínio público aí de Thomas Mann. Então esse ano a obra do Thomas Mann entrou em domínio público, então agora você vai com certeza ter mais opções de compra, além dos livros que são publicados até então somente pela Companhia das Letras. Agora outras editoras começaram a publicar obras do Mann. Uma delas foi a Antofágica, no caso eles escolheram A Morte em Veneza. Então, esse livro eu também não tenho do Mann e tenho interesse em ler, com certeza. Ambientado numa Veneza à beira do colapso, em meio a um calor opressivo e os rumores de uma epidemia, a narrativa acompanha Aschenbach em uma decisão de permanecer, mesmo quando todos os sinais apontam para a partida. A cidade, ao mesmo tempo envolvente e ameaçadora, se transforma em um espelho de um desejo que, em seu ápice, conduz o escritor a um ponto de não retorno. Clássico incontornável de Thomas Mann, A Morte em Veneza investiga os abismos entre a arte e a vida, beleza e destruição, autocontrole e abandono. Uma narrativa perturbadora sobre como aquilo que admiramos pode, aos poucos, nos consumir. Então, também no mesmo esquema, esse aqui eu não sei qual é o tamanho que é. É o tamanho médio também do livro, tá? Então não é o pequenininho, não. É o tamanho médio que eles publicam nesse esquema. Falando então de Thomas Mann, como eu falei, a Sétimo Selo também trouxe uma publicação, no caso de A Montanha Mágica. Já mostrei para vocês em detalhes, porque chegou por aqui da editora. Então tá no Novos da Estante, acho que de janeiro, tá? Então é uma edição em capa dura, tá bem bacana também. O Clube de Literatura Clássica também trouxe, né? Eu mostrei para vocês no último book haul que eu fiz aqui no canal. A editora Penguin também trouxe uma nova edição, tá? Eu acho que é a mesma tradução uma tradução revisada, enfim, da companhia mesmo. Tô na dúvida agora. Eu não sei se é a mesma tradução que saía pela Nova Fronteira, que é quem publicava antigamente as obras do Mann, ou se é a mesma tradução também da companhia, né, do selo atual que publica uma mais revisada. Não tenho certeza. Vale a pena depois conferir isso, tá? E, por fim,
o que vale a pena falar, já que eu tô falando de Penguin, é uma nova edição, então, de Os Irmãos Karamazov. Agora no caso aqui, a tradução é de Cecília Rosas. Nunca li nada com tradução de russo dela, mas é uma edição da Penguin, então para quem gosta da edição da Penguin, eu gosto muito da coleção, mas eu acho que ainda não li nenhum russo, nem russo não, nenhum Dostoiévski ou Tolstói, enfim, eu não li nenhum desses clássicos russos maiores pela edição da Penguin, mas tenho esse interesse, tá? Falando nisso, Os Irmãos Karamazov é um livro que está na minha lista dos 12 livros para 2026, tá? Mas eu separei a leitura para fazer numa edição do Clube Literatura Clássica. Pois bem, pessoal, esses foram os títulos que eu vi recentemente, tenho acompanhado, que alguns deles estão no meu carrinho, monitorando já os preços. Alguns, como eu disse para vocês, já chegaram por aqui, alguns eu já comprei, em breve venho falar para vocês das leituras e vou atualizando vocês conforme for fazendo isso. Se por acaso vocês viram algum desses lançamentos que já passou aí nesses primeiros meses do ano, ou que tá para lançar que vocês viram, algum anúncio, enfim, pode comentar aqui, fique à vontade, não só pode, como devem aqui, esse espaço aqui justamente pra gente fazer essas trocas aqui, né, eu aumentar a lista de desejados de vocês, mas vocês aumentam bastante a minha lista de desejados. Aí me contem aqui quais desses lançamentos vocês de repente já compraram, já leram, e quais desses aí foram para seu carrinho, sua lista de desejados, tá bom, pessoal?